O marido humilhava a esposa na frente dos amigos, dizendo que ela não trabalhava, não produzia nada e vivia nas costas dele. Em um jantar de família, ele disse para todos: "Ela é uma parasita. Se não fosse por mim, estaria na rua se virando sozinha." Todos riram, mas no dia do divórcio, quando o advogado dela apareceu com os documentos, ele e todos os presentes ficaram em choque ao descobrir a verdade. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias que Transformam. Curta e se inscreva nesse canal. Aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Algumas verdades sobre a vida só vêm à tona quando menos esperamos. Crescer ao lado de alguém que sistematicamente diminui seu valor, que transforma cada conquista sua em motivo de piada, que faz questão de te humilhar publicamente, é uma experiência que marca profundamente a alma. É viver constantemente questionando seu próprio valor. É aceitar migalhas onde deveria haver amor. É engolir palavras que deveriam ser ditas em voz alta. Se você é novo por aqui, ou já acompanha há tempo, mas ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber histórias que emocionam, inspiram e transformam. Vamos juntos nessa jornada? Marina aprendeu desde cedo que o silêncio, às vezes, é a estratégia mais inteligente. Casada com Ricardo há 15 anos, ela assistia calada às reuniões sociais, onde ele fazia questão de expor sua inutilidade para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Ele tinha um talento especial para transformar cada encontro em uma sessão de humilhação pública, sempre com aquele sorriso cínico que escondia a crueldade por trás das palavras. Ricardo trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de médio porte e gostava de se vender como o grande provedor da família. Nas festas de fim de ano da empresa, nos churrascos de domingo com os amigos, nas reuniões familiares, sempre havia um momento em que ele encontrava uma forma de diminuir Marina. Era como se ele precisasse se sentir superior às custas dela. Como se sua autoestima dependesse diretamente de fazer com que ela se sentisse pequena. Durante anos, Marina suportou comentários como: "Minha esposa não trabalha, passa o dia inteiro em casa sem fazer nada produtivo. Pelo menos eu carrego essa família nas costas." Ou então: "Enquanto eu me mato trabalhando para sustentar a casa, ela fica aí gastando meu dinheiro em bobagens." Cada frase era como uma lâmina cortando sua dignidade em pequenos pedaços. O que Ricardo e todos os outros não sabiam era que Marina carregava um segredo que mudaria completamente a dinâmica daquele relacionamento. Ela havia herdado uma empresa de logística do seu avô, uma companhia sólida e lucrativa que ela administrava discretamente através de gerentes de confiança. A empresa não levava seu nome de casada, mantinha o sobrenome de solteira, e ela sempre preferiu trabalhar nos bastidores, longe dos holofotes. Nos primeiros anos de casamento, quando Ricardo começou a demonstrar seus sonhos de crescimento profissional, Marina decidiu apoiá-lo de uma forma que ele jamais descobriria. Através de empréstimos aparentemente vindos de bancos, de oportunidades que surgiram no mercado, de contatos que apareceram, ela financiou secretamente cada passo da ascensão do marido. O carro importado que ele dirigia com tanto orgulho, Marina havia transferido o dinheiro para a conta dele através de uma empresa terceirizada, fazendo parecer um bônus inesperado da empresa onde ele trabalhava. A casa onde moravam, que ele se gabava de ter conseguido com muito suor e dedicação, o valor da entrada havia saído discretamente das contas empresariais de Marina, simulando um empréstimo familiar que ela mesma havia orquestrado. Cada conquista que Ricardo atribuía ao seu próprio mérito era, na verdade, resultado do apoio silencioso de Marina. Ela movimentava recursos, criava oportunidades, abria portas,
Tudo isso sem que ele jamais suspeitasse. Era como se ela fosse uma fada madrinha invisível, proporcionando milagres financeiros que ele interpretava como sorte ou competência própria. O mais irônico é que Marina realmente amava Ricardo no início. Ela acreditava que, ao ajudá-lo a crescer profissionalmente, estaria fortalecendo o casamento. Pensava que um homem bem-sucedido seria um marido mais feliz, mais carinhoso, mais presente. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Quanto mais Ricardo se sentia bem-sucedido, mais arrogante ele se tornava, e mais ele dirigia essa arrogância contra ela. As humilhações se intensificaram quando ele recebeu uma promoção no trabalho. Uma promoção que Marina havia influenciado discretamente através de contatos empresariais. Em vez de comemorar junto com ela, Ricardo aproveitou a ocasião para reforçar seu discurso de superioridade. Agora que estou ganhando ainda mais, você pode ficar ainda mais à vontade para não fazer nada, ele disse, com aquele tom sarcástico que ela conhecia bem. Marina começou a perceber que estava alimentando um monstro. Cada favor que ela fazia, cada oportunidade que criava para ele, era transformada em mais um motivo para ele se sentir superior a ela. O dinheiro que ela movimentava para beneficiá-lo se transformava em munição para as humilhações que ele despejava sobre ela. Mas Marina era uma mulher inteligente e paciente. Ela sabia que chegaria um momento em que toda aquela arrogância se voltaria contra ele próprio. A gota d'água veio em uma festa de aniversário de um dos sócios da empresa onde Ricardo trabalhava. Era um evento elegante, com pessoas influentes do meio empresarial, e Ricardo estava particularmente animado para mostrar seu sucesso para os colegas de trabalho. Marina se arrumou com cuidado, escolhendo um vestido discreto mas elegante, esperando que talvez naquela noite ele a tratasse com mais respeito na frente de pessoas importantes. Mas Ricardo tinha outros planos. Logo no início da festa, ele encontrou uma roda de executivos e começou seu show de sempre. Pessoal, vocês conhecem minha esposa Marina? Ela é especialista em gastar meu dinheiro, disse ele, provocando risos nervosos do grupo. Eu trabalho feito um condenado para sustentar a família e ela passa o dia todo em casa assistindo televisão e gastando em futilidades. Marina sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve o sorriso forçado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ela tentou mudar de assunto, perguntando sobre os negócios dos presentes, mas Ricardo não estava disposto a deixá-la escapar tão facilmente. Não, deixa ela falar mesmo. Vai ser interessante ouvir sobre as responsabilidades dela, continuou ele, fazendo aspas no ar com os dedos. Um dos executivos, claramente desconfortável com a situação, tentou amenizar. Bom, cuidar de uma casa também é trabalho, né? Mas Ricardo rebateu imediatamente. Trabalho? Ela nem filhos temos. É literalmente não fazer nada o dia inteiro. Eu chego em casa morto de cansaço e ainda tenho que ouvir reclamação de que não dou atenção suficiente. A humilhação continuou por mais alguns minutos, com Ricardo detalhando para estranhos como Marina era acomodada e como ele era generoso demais por sustentá-la. Ele contou sobre como ela desperdiçava dinheiro com coisas desnecessárias, como cursos online e livros, como se educação fosse um luxo que ela não merecia ter. Marina percebeu que algumas pessoas do grupo começaram a olhá-la com pena, o que a incomodou ainda mais do que as próprias palavras do marido. Ela não queria pena de ninguém. Ela queria dignidade, respeito, reconhecimento, mas principalmente ela queria que Ricardo soubesse quem ela realmente era. Naquela noite, no caminho de volta para casa, Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não confrontaria Ricardo diretamente, isso seria inútil e apenas daria a ele mais munição para humilhá-la. Em vez disso, ela faria algo muito mais inteligente. Ela pararia de financiar a vida dele. Nos dias seguintes, Marina começou a executar seu plano silenciosamente. Ela cancelou
todos os empréstimos fantasma que mantinham o padrão de vida de Ricardo. Interrompeu as transferências misteriosas que complementavam a renda dele. Cortou os contatos empresariais que facilitavam os negócios dele. Retirou discretamente o apoio financeiro que sustentava suas conquistas. A primeira coisa que Ricardo notou foi quando sua solicitação de aumento do limite do cartão de crédito foi negada pelo banco. Ele ficou irritado, mas atribuiu o fato a burocracias bancárias. Depois, quando tentou negociar um empréstimo para trocar de carro, descobriu que sua situação financeira não estava tão sólida quanto ele imaginava. Os números simplesmente não fechavam. Em questão de semanas, a realidade financeira de Ricardo começou a desmoronar como um castelo de cartas. As contas que antes eram pagas facilmente começaram a apertar. Os investimentos que ele acreditava estar rendendo bem revelaram-se menos lucrativos do que ele pensava. O padrão de vida que ele ostentava começou a se mostrar insustentável com sua renda real. Marina observava tudo em silêncio, mantendo a mesma postura de sempre. Quando Ricardo reclamava sobre as dificuldades financeiras, ela oferecia apoio emocional, mas nada mais. Tenho certeza de que você vai conseguir resolver isso, amor. Você sempre foi tão competente com dinheiro, dizia ela, com uma sinceridade que ele não conseguia questionar. Paralelamente às dificuldades financeiras de Ricardo, Marina começou a preparar o terreno para sua independência definitiva. Ela contratou o melhor advogado de família da cidade, um homem discreto e eficiente que entendia a complexidade da situação. Juntos, eles organizaram toda a documentação que comprovaria a verdadeira origem dos bens que Ricardo considerava seus. O advogado ficou impressionado com a meticulosidade dos registros que Marina havia mantido ao longo dos anos. Cada transferência, cada empréstimo, cada oportunidade estava documentada de forma impecável. Era um caso único. Uma mulher que havia financiado secretamente a vida do marido por mais de uma década, mantendo registros perfeitos de tudo. Senhora Marina, disse o advogado durante uma de suas reuniões, a senhora tem em mãos um dos casos mais bem documentados que já vi. Se decidir seguir em frente com o divórcio, o Sr. Ricardo vai descobrir que a situação dele é muito mais frágil do que ele imagina. Marina sorriu pela primeira vez em meses. Não era um sorriso de vingança, mas de alívio. Finalmente, ela tinha o controle da própria história. Finalmente, ela poderia mostrar quem realmente era, não apenas para Ricardo, mas para si mesma. As semanas passaram e a situação financeira de Ricardo continuou se deteriorando. Ele tentava manter as aparências, mas estava ficando cada vez mais difícil. As saídas para restaurantes caros diminuíram, as compras supérfluas pararam, e ele começou a ficar visivelmente estressado com a pressão financeira. Foi quando Marina percebeu que ele estava considerando algo que ela não esperava: uma traição. A suspeita começou com pequenos sinais que Marina conhecia bem depois de 15 anos de casamento. Ricardo chegava mais tarde do trabalho, sempre com desculpas elaboradas sobre reuniões que se estenderam ou clientes que precisavam de atenção especial. Ele começou a cuidar mais da aparência, comprando roupas novas mesmo com as dificuldades financeiras, e passou a ser mais secreto com o celular. Marina não era o tipo de pessoa que vasculhava gavetas ou checava mensagens escondido, mas ela não era cega. Os sinais estavam todos ali. Conversas sussurradas ao telefone que eram interrompidas quando ela entrava no quarto, perfume diferente que chegava impregnado nas roupas dele e uma mudança geral no comportamento que ela reconhecia como culpa disfarçada de irritação. O que mais a incomodava não era necessariamente a traição em si, mas o timing. Ricardo estava passando por dificuldades financeiras, humilhando-a publicamente há anos, e agora, ainda por cima, estava sendo infiel.
Era como se ele tivesse decidido completar o ciclo de desrespeito de todas as formas possíveis. A confirmação veio de uma forma inesperada. Durante uma das visitas dela ao escritório da empresa que herdara do avô, sua assistente comentou casualmente sobre ter visto Ricardo em um restaurante elegante com uma mulher loira, que definitivamente não era Marina. Pensei que talvez fosse trabalho, disse a assistente, mas eles estavam de mãos dadas e pareciam bem íntimos. Marina agradeceu a informação sem demonstrar qualquer emoção. Mas por dentro algo havia se cristalizado definitivamente. Não era mais sobre salvar o casamento ou tentar reconquistar o respeito do marido. Era sobre dignidade pessoal e sobre não permitir que anos de humilhação continuassem impunes. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa com mais uma desculpa elaborada sobre o trabalho, Marina o recebeu com o mesmo sorriso de sempre. Ela preparou o jantar, perguntou sobre o dia dele e manteve a conversa leve e agradável. Ricardo, claramente aliviado por não ter que lidar com questionamentos, relaxou e até mesmo fez alguns comentários carinhosos sobre como Marina era compreensiva com os horários dele. Se você está gostando dessa história até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Nos dias seguintes, Marina intensificou seus encontros com o advogado. Eles definiram uma estratégia que seria não apenas legalmente sólida, mas também psicologicamente devastadora para Ricardo. O plano era simples: permitir que ele tomasse a iniciativa do divórcio, deixando-o acreditar que teria vantagem na separação, para então revelar toda a verdade de uma só vez. O ideal seria que ele mesmo pedisse o divórcio, explicou o advogado. Assim, quando revelarmos a situação real dos bens, ele não poderá alegar que foi pego de surpresa ou que não teve tempo para se preparar. Ele estará entrando voluntariamente em uma situação que acredita controlar. Marina concordou com a estratégia. Ela sabia que Ricardo estava se aproximando desse ponto. As dificuldades financeiras, combinadas com a nova paixão, provavelmente o levariam a considerar o divórcio como uma solução para seus problemas. Ele imaginaria que se livraria de uma esposa parasita e ainda por cima ficaria com a maior parte dos bens, já que ela nunca trabalhou e não contribuiu para o patrimônio do casal. Enquanto esperava Ricardo tomar sua decisão, Marina aproveitou para colocar outros aspectos de sua vida em ordem. Ela começou a frequentar mais o escritório da sua empresa, reassumindo gradualmente o controle direto dos negócios. Os funcionários ficaram surpresos com o envolvimento crescente da dona ausente, mas rapidamente se adaptaram à sua presença mais constante. Marina também começou a se reconectar com antigas amizades que havia negligenciado durante os anos de casamento. Ela percebeu que, sem se dar conta, havia se isolado socialmente, limitando seu círculo às pessoas que Ricardo aprovava. Agora, livre desse constrangimento, ela redescobriu o prazer de conversas interessantes com pessoas que a respeitavam e valorizavam sua opinião. Foi durante um desses reencontros que Marina teve uma conversa reveladora com Carla, uma antiga colega de faculdade que havia se tornado empresária bem-sucedida. Carla conhecia Ricardo superficialmente e fez alguns comentários que abriram os olhos de Marina para a percepção externa do seu casamento. Sempre achei estranho você ter parado de trabalhar depois de formar, disse Carla. Na faculdade você era a mais ambiciosa de todas nós. E seu avô tinha deixado aquela empresa para você, não tinha? O que aconteceu com aquilo? Marina percebeu que tinha mentido tanto sobre sua situação que até ela mesma havia começado a acreditar na versão que Ricardo espalhava. Na verdade, Marina respondeu cuidadosamente, a empresa continua funcionando. Eu só preferi manter um perfil mais baixo,
Carla a olhou com curiosidade, mas não insistiu no assunto. Marina saiu daquele encontro com uma clareza nova sobre como tinha permitido que sua própria história fosse reescrita por Ricardo. 2 semanas depois, Ricardo finalmente tomou a decisão que Marina esperava. Ele chegou em casa com uma expressão séria e pediu para conversar. Marina sentiu o coração acelerar, não de nervosismo, mas de expectativa. O momento que ela havia estado planejando finalmente chegara. Marina, precisamos conversar sério, disse Ricardo, sentando-se na sala com aquele ar solene que ele usava quando queria parecer importante. Marina se sentou à sua frente, mantendo a expressão neutra que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Tenho pensado muito sobre nossa relação, sobre nosso futuro, e acho que chegamos a um ponto onde precisamos ser honestos um com o outro. Marina apenas acenou com a cabeça, esperando ele continuar. Ela podia ver que Ricardo estava nervoso, mas também notava um certo alívio em seus olhos, como se ele estivesse finalmente se livrando de um peso. O que está acontecendo é que eu conheci alguém, ele disse, tentando soar gentil, mas firme. Não foi algo planejado, simplesmente aconteceu, e eu percebi que talvez nós dois mereçamos uma chance de ser felizes com outras pessoas. A ironia da situação não passou despercebida por Marina. Ali estava o homem que a humilhava publicamente há anos, que a chamava de parasita e inútil, tentando soar compassivo e maduro ao pedir o divórcio para ficar com a amante. Entendo, ela respondeu calmamente. E o que você está propondo exatamente? Ricardo relaxou visivelmente, interpretando a calma de Marina como resignação. Bom, acho que podemos resolver isso de forma civilizada. Vou continuar te ajudando financeiramente, claro. Não vou te deixar desamparada. A casa pode ficar contigo e eu posso continuar pagando as contas básicas por um tempo, até você se organizar. Marina quase sorriu da generosidade artificial dele. Ricardo estava oferecendo deixá-la ficar com a casa que ela mesma havia financiado, e se propondo a pagar contas com um salário que ela mesma havia tornado possível através de suas intervenções secretas. Isso é muito gentil da sua parte, ela disse. E quanto aos outros bens, o carro, as aplicações, os investimentos? Bom, Ricardo hesitou um pouco. Considerando que eu sempre fui o responsável pela renda da família, acho justo que a maior parte fique comigo. Mas como eu disse, não vou te deixar na mão. Você vai ter o que precisa para recomeçar. Marina observou o marido com uma clareza cristalina. Ali estava um homem tão convencido da própria superioridade que acreditava estar fazendo um favor ao oferecer migalhas do patrimônio que ela mesma havia construído. Quando você gostaria de oficializar isso? Perguntou ela. Pensei que pudéssemos procurar um advogado na semana que vem, respondeu Ricardo, claramente aliviado com a facilidade da conversa. Não precisa ser nada complicado. Somos pessoas maduras, podemos resolver isso sem drama. Marina concordou com a cabeça. Claro. Na verdade, por coincidência, eu já consultei um advogado recentemente. Só para entender meus direitos, você entende. Posso marcar uma reunião para conversarmos todos juntos, se você concordar. Ricardo ficou levemente surpreso, mas não desconfiado. Você já consultou um advogado? Bem, isso mostra que você também estava pensando sobre isso. Perfeito, então vamos resolver logo. Nos dias seguintes, Marina finalizou todos os preparativos com seu advogado. Eles organizaram cada documento, cada comprovante, cada evidência da verdadeira origem do patrimônio que Ricardo considerava seu. O advogado havia preparado uma apresentação que seria não apenas reveladora, mas também didática, explicando passo a passo como Marina havia financiado secretamente a vida do casal por 15 anos. Senhora Marina, disse o advogado durante a reunião final de preparação, devo avisar que a reação do seu marido pode ser intensa.
Descobrir que tudo que ele acreditava sobre si mesmo e sobre a situação financeira da família é uma ilusão pode ser psicologicamente devastador. Marina considerou as palavras do advogado. Ela não sentia prazer antecipado com o sofrimento de Ricardo, mas também não sentia mais qualquer obrigação de protegê-lo das consequências dos próprios atos. Doutor, ela respondeu, durante 15 anos eu protegi o ego dele às custas da minha própria dignidade. Chegou a hora dele enfrentar a realidade. O advogado marcou a reunião para a sexta-feira seguinte, em seu escritório. Ricardo aceitou o horário sem questionar, claramente ansioso para oficializar o divórcio e seguir em frente com sua nova vida. Ele até mesmo comentou com Marina sobre como estava orgulhoso da maturidade dela para lidar com a situação. Na véspera da reunião, Marina teve uma noite de sono surpreendentemente tranquila. Ela não sentia raiva, medo ou ansiedade. Sentia apenas uma paz profunda, a certeza de que finalmente faria justiça a si mesma. Pela primeira vez em 15 anos, ela dormiria sabendo que no dia seguinte seria vista pelo que realmente era. Ricardo, por outro lado, estava eufórico. Ele ligou para alguns amigos, contando sobre o divórcio amigável que estava prestes a assinar, gabando-se de como tinha conseguido resolver tudo sem conflito e como Marina tinha sido sensata em aceitar os termos que ele havia proposto. Ele até mesmo fez piadas sobre como agora poderia finalmente viver sem sustentar parasita. Uma dessas ligações foi ouvida por Marina, que passou pela sala enquanto Ricardo conversava animadamente com um colega de trabalho. Cara, você não imagina o alívio, dizia ele. 15 anos sustentando alguém que não produz nada e agora finalmente livre. E o melhor de tudo é que ela aceitou tudo numa boa. Nem vai brigar pelos bens, coisa que eu meio que esperava. Marina continuou caminhando como se não tivesse ouvido nada, mas guardou cada palavra. Seria interessante lembrar Ricardo dessas declarações no dia seguinte. A sexta-feira amanheceu com um céu limpo e ensolarado, como se o próprio universo estivesse conspirando para que aquele dia fosse memorável. Marina se arrumou com cuidado especial, escolhendo um terno azul marinho que transmitia seriedade e autoridade. Ela queria estar impecável para o momento mais importante dos últimos 15 anos de sua vida. Ricardo saiu de casa cantarolando, claramente de bom humor. Ele vestia sua melhor roupa e havia até mesmo comprado uma gravata nova para a ocasião, como se o divórcio fosse uma celebração pessoal. Nos vemos no escritório do advogado, disse ele, dando um beijo displicente na testa de Marina. E obrigado por tornar isso tão fácil. Você é uma mulher especial. Marina observou o marido saindo de casa com aquela confiança arrogante que ela conhecia tão bem. Em algumas horas, aquela confiança seria substituída por uma realidade que ele jamais imaginara possível. Ela terminou de se arrumar, pegou sua pasta com todos os documentos organizados e seguiu para o escritório do advogado. O escritório do Dr. Henrique Martins ficava em um prédio elegante no centro da cidade, com uma decoração sóbria e profissional que transmitia credibilidade. Marina chegou alguns minutos antes do horário marcado e foi recebida pela secretária, que a conduziu até a sala de reuniões onde a esperava o advogado. Bom dia, senhora Marina, cumprimentou o Dr. Henrique. Está preparada para isso? Marina confirmou com um aceno firme. Então vamos começar. Seu marido deve chegar a qualquer momento. Ricardo chegou pontualmente, entrando na sala com aquele sorriso confiante que Marina conhecia bem. Ele cumprimentou o advogado com firmeza e se sentou ao lado de Marina, mantendo uma postura relaxada e amigável. Doutor, muito prazer. Ricardo Santos. Imagino que Marina já tenha explicado nossa situação. Queremos resolver isso da forma mais civilizada possível. Dr. Henrique concordou cortesmente e abriu uma pasta espessa sobre a mesa. Perfeito, senhor Ricardo.
Antes de discutirmos os termos da separação, preciso esclarecer alguns pontos sobre o patrimônio do casal. É um procedimento padrão para garantir que todos os bens sejam declarados corretamente. Ricardo acenou com confiança. Claro, sem problema. Tenho todos os documentos comigo. Ele abriu sua pasta e começou a listar os bens. A casa, o carro, as aplicações bancárias, alguns investimentos menores. Era uma lista respeitável para um gerente de vendas, mas nada extraordinário. Muito bem, disse Dr. Henrique fazendo anotações. E a senhora Marina, possui algum bem em seu nome? Ricardo quase riu da pergunta, olhando para a esposa com condescendência. Doutor, minha esposa nunca trabalhou. Ela não tem nada em nome dela. Sempre fui eu quem sustentou a família. Foi nesse momento que Dr. Henrique trocou um olhar significativo com Marina. Interessante, senhor Ricardo. Pelo que entendi, o senhor acredita ser o único provedor da família nos últimos 15 anos, correto? Ricardo confirmou com orgulho. Exato. Sempre trabalhei duro para dar o melhor para minha família. Perfeito, continuou o advogado, retirando outro conjunto de documentos da pasta. Então talvez o senhor possa me explicar estas transações. Ele colocou na frente de Ricardo uma pilha de extratos bancários, contratos e comprovantes de transferência. Estes são registros de movimentações financeiras dos últimos 15 anos que parecem inconsistentes com a renda declarada do senhor. Ricardo pegou os primeiros documentos com curiosidade, mas seu semblante mudou rapidamente conforme ele ia lendo. Suas sobrancelhas se franziram, depois seus olhos se arregalaram e, finalmente, sua face empalideceu completamente. O que é isso? Ele murmurou, folheando os papéis com mãos trêmulas. São comprovantes de todas as transferências que a senhora Marina fez para suas contas ao longo dos anos, explicou o Dr. Henrique calmamente. Empréstimos aparentemente vindos de terceiros, bônus misteriosos, oportunidades de investimento que surgiram do nada. Tudo isso tem uma origem comum. A empresa de logística que a senhora Marina herdou do avô e administra discretamente há mais de 20 anos. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ricardo olhou para Marina como se estivesse vendo uma desconhecida. Marina, isso é verdade? Sua voz saiu como um sussurro rouco. Marina o encarou com uma calma que contrastava dramaticamente com o desespero crescente nos olhos dele. É verdade, Ricardo. Ela respondeu com voz firme. Durante 15 anos, eu financiei secretamente nossa vida. O carro que você dirige com tanto orgulho, a casa onde moramos, os investimentos que você acredita ter feito, as oportunidades que apareceram misteriosamente no seu trabalho. Tudo isso foi possível porque eu movimentei recursos, criei conexões, facilitei negócios. Você nunca sustentou esta família sozinho. Na verdade, sem meu apoio financeiro secreto, sua renda jamais teria sido suficiente para o padrão de vida que levávamos. Ricardo continuou folheando os documentos, cada página revelando uma nova camada da verdade que ele havia ignorado por tanto tempo. Havia recibos, contratos, registros de ligações para facilitadores, comprovantes de transferências milionárias. Era um arquivo completo de como Marina havia orquestrado cada sucesso dele. Mas por quê? Foi tudo que ele conseguiu articular. Marina olhou para Ricardo com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Era uma pergunta que ela havia se feito muitas vezes ao longo dos anos, especialmente nos momentos mais duros das humilhações públicas. Porque eu te amava, Ricardo. Ela respondeu simplesmente, porque acreditei que um homem bem-sucedido seria um marido feliz, e um marido feliz seria um companheiro melhor. A resposta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele continuou virando as páginas dos documentos, encontrando evidências de generosidade que ele havia interpretado como sorte ou mérito próprio. Havia registros de Marina pagando dívidas dele que ele nem sabia que ela conhecia.
de investimentos em empresas que posteriormente ofereceram oportunidades únicas para ele, de contatos empresariais que ela havia acionado para facilitar negócios dele. Eu não entendo, Ricardo murmurou, passando as mãos pelos cabelos. Se você tinha tudo isso, se você sempre foi, por que nunca me contou? Por que deixou que eu pensasse? Que você pensasse o quê, Ricardo? Marina interrompeu, com uma firmeza na voz que ele nunca havia ouvido antes. Que você era superior a mim, que eu era uma parasita, que você tinha o direito de me humilhar publicamente porque eu não produzia nada. A voz dela estava controlada, mas havia anos de dor represada em cada palavra. Doutor, Henrique continuou apresentando os documentos metodicamente. Senhor Ricardo, há ainda outro aspecto que precisa ser esclarecido. As dificuldades financeiras que o senhor tem enfrentado nas últimas semanas não são coincidência. Elas começaram exatamente quando a senhora Marina interrompeu o apoio financeiro secreto que vinha oferecendo há 15 anos. Ricardo olhou para Marina com horror crescente. Você fez isso de propósito? Marina confirmou com um aceno calmo. Sim, Ricardo. Quando percebi que todo o meu apoio só estava alimentando sua arrogância e seus abusos, decidi que era hora de você experimentar como seria sua vida sem minha ajuda. Mas isso significa que... Ricardo começou a falar, mas não conseguiu terminar a frase. A realidade estava se organizando em sua mente como peças de um quebra-cabeças terrível. Tudo que ele considerava conquista própria, toda a base de sua autoestima, todo o fundamento de sua superioridade sobre Marina, tudo isso era uma ilusão que ela mesma havia criado e mantido. Dr. Henrique prosseguiu implacavelmente. Há também a questão dos bens que o senhor considera seus, senhor Ricardo. Tecnicamente, considerando a origem real dos recursos que os adquiriram, a maior parte do patrimônio do casal pertence legalmente à senhora Marina. Ele colocou mais documentos sobre a mesa. A casa, por exemplo, a entrada foi paga com recursos da empresa dela e as prestações foram complementadas mensalmente com transferências que ela fazia para sua conta. Ricardo estava visivelmente em choque. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava processar as informações. Marina, você pode parar com isso, ele disse com uma voz que soava quase suplicante. Podemos conversar em casa, resolver isso diferente. Não precisamos envolver advogados, documentos. Não, Ricardo, Marina respondeu firmemente. Já tentei resolver em casa por 15 anos. Tentei ser compreensiva. Tentei apoiar você silenciosamente, tentei acreditar que sua arrogância era apenas uma fase. Mas você transformou minha generosidade em munição para me humilhar, você usou meu amor como justificativa para me tratar como inferior. Dr. Henrique observava a dinâmica entre o casal com interesse profissional. Em seus 20 anos de carreira, ele havia visto muitos divórcios complicados, mas nunca uma reversão de poder tão dramática quanto aquela. Senhor Ricardo, ele disse, gostaria de consultar um advogado antes de prosseguirmos. É seu direito, e posso recomendar alguns colegas competentes. Ricardo balançou a cabeça negativamente, ainda atordoado. Não entendo como isso é possível. Marina, você realmente tem uma empresa? Realmente tem todo esse dinheiro? A pergunta saiu com uma incredulidade genuína, como se ele estivesse questionando a realidade física. Tenho, Ricardo. Sempre tive. A Logística Santos pertence à minha família há 3 gerações. Quando meu avô morreu, eu herdei não apenas a empresa, mas também uma fortuna considerável. Escolhi manter um perfil baixo porque acreditava que nossa felicidade dependia de você se sentir realizado profissionalmente. Marina fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. O que eu não imaginava era que você interpretaria meu apoio como fraqueza e minha discrição como inferioridade.
A ironia da situação era devastadora para Ricardo. Durante anos, ele havia se gabado para amigos e colegas sobre como carregava a família nas costas, enquanto era secretamente sustentado pela mulher que o humilhava. Ele havia construído sua identidade masculina inteira sobre uma mentira que ele mesmo não sabia que estava vivendo. E agora, Ricardo perguntou com uma voz quase inaudível, "O que você quer de mim?" Era uma pergunta patética, vinda de um homem que minutos antes se considerava no controle absoluto da situação. Marina olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não era raiva, não era vingança, mas também não era mais o amor que ele havia dado como garantido por tanto tempo. "O que eu quero, Ricardo, é algo que você nunca me deu voluntariamente. Respeito." Marina respondeu com uma serenidade que contrastava com o estado de choque dele. "Mas agora não se trata mais do que eu quero, se trata do que é justo." Ela se virou para o advogado. "Doutor Henrique, pode prosseguir com os termos reais da separação." O advogado abriu outra pasta e começou a listar os bens de forma completamente diferente do que Ricardo havia imaginado minutos antes. "Considerando a documentação apresentada, a casa permanecerá com a senhora Marina, já que foi adquirida com recursos da empresa dela. O mesmo vale para 80% dos investimentos e aplicações que constam em nome do casal." Ricardo ouviu cada item sendo redistribuído com uma expressão de crescente horror. Tudo que ele havia considerado seu estava sendo reatribuído à mulher que ele havia tratado como uma dependente por 15 anos. "E o meu carro?" ele perguntou, agarrando-se ao último símbolo tangível de seu status. "O carro também foi adquirido com recursos que a senhora Marina transferiu para sua conta, conforme comprovam estes documentos." Dr. Henrique respondeu, mostrando mais papéis. "Tecnicamente, ele também pertence a ela." A expressão de Ricardo naquele momento era de quem estava assistindo sua vida inteira desmoronar em tempo real. "Mas então eu fico com o quê?" Ricardo conseguiu perguntar, sua voz saindo como um sussurro desesperado. Dr. Henrique consultou seus papéis antes de responder. "O senhor ficará com seu salário, é claro, e com os bens que comprovadamente adquiriu com sua própria renda. Segundo nossos cálculos, isso inclui aproximadamente 15% das aplicações conjuntas e alguns objetos pessoais." O advogado fez uma pausa. A senhora Marina, em sua generosidade, também concordou em não cobrar os valores que emprestou ao senhor ao longo dos anos. Tecnicamente, eles poderiam ser considerados dívidas. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. A palavra generosidade ecoou na mente de Ricardo como uma piada cruel. A mulher que ele havia chamado de parasita por 15 anos estava sendo generosa ao não cobrar dele o dinheiro que ela havia emprestado secretamente para sustentar o estilo de vida que ele atribuía ao próprio mérito. Era uma inversão tão completa de realidade que ele se sentia fisicamente nauseado. "Marina", ele tentou mais uma vez, com uma voz que agora carregava desespero real. "Podemos conversar sobre isso? Em particular, sem advogados?" Ele estava claramente tentando apelar para qualquer resquício do relacionamento que eles já haviam tido. Marina o olhou com uma expressão que misturava tristeza e firmeza. "Ricardo, tivemos 15 anos para conversar. 15 anos durante os quais você escolheu me humilhar ao invés de me ouvir. Agora não há mais nada para conversar. Você mesmo disse que conheceu alguém e que merecemos ser felizes com outras pessoas. Eu concordo completamente." A menção à amante atingiu Ricardo como um tapa na cara. Em meio ao choque da descoberta sobre as finanças, ele havia momentaneamente esquecido que toda aquela situação havia começado com sua decisão de se divorciar
para ficar com outra mulher. Agora, a ironia da situação era gritante. Ele havia tentado deixar uma parasita para ficar com uma mulher que provavelmente o interessava justamente pelo estilo de vida que ele ostentava. Um estilo de vida que agora descobria era completamente dependente da mulher que estava abandonando. Dr. Henrique continuou metodicamente. Há ainda a questão do trabalho do senhor, Sr. Ricardo. Segundo nossos registros, várias das promoções e oportunidades que o senhor recebeu ao longo dos anos foram facilitadas por contatos empresariais da senhora Marina. Ele mostrou mais documentos. Cartas de recomendação que ela providenciou, apresentações para pessoas influentes, até mesmo investimentos estratégicos da empresa dela em clientes da empresa onde o senhor trabalha. Ricardo sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Não era apenas sua situação financeira pessoal que estava em questão, mas toda a sua carreira profissional também havia sido influenciada secretamente por Marina. Você controlou minha vida inteira, ele disse, e pela primeira vez havia uma nota de raiva genuína em sua voz. Não, Ricardo, Marina corrigiu com firmeza. Eu apoiei sua vida inteira. Há uma diferença enorme entre controlar e apoiar. Controlar seria o que você fez comigo. Tentar me diminuir, me silenciar, me fazer acreditar que eu não tinha valor. Apoiar é o que eu fiz. Usar meus recursos e conexões para criar oportunidades para você, mesmo quando você não sabia, mesmo quando você não agradecia, mesmo quando você me tratava mal. A distinção era clara e devastadora. Ricardo percebeu que durante todos aqueles anos ele havia sido o controlador abusivo na relação, enquanto Marina havia sido a provedora silenciosa. Ele havia projetado suas próprias inseguranças sobre ela, transformando-a no bode expiatório para suas frustrações pessoais. E agora? Ele perguntou novamente, mas desta vez a pergunta carregava um peso diferente. Não era mais sobre termos de divórcio, mas sobre como ele iria reconstruir uma vida que descobria ter sido uma ilusão. Marina olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia mais interpretar. 15 anos de casamento, e ele percebeu que talvez nunca tivesse realmente conhecido a mulher com quem dividia a cama. Agora você vai descobrir quem realmente é sem meu apoio, ela respondeu. E eu vou descobrir quem eu sou sem suas humilhações. O advogado começou a preparar os documentos finais. Se não há mais questionamentos, podemos proceder com a assinatura dos papéis de separação. Ricardo olhou para os documentos à sua frente como se fossem uma sentença de morte. As palavras pareciam dançar na página, mas o significado era cristalino. Ele estava prestes a assinar seu próprio divórcio, perdendo não apenas a esposa, mas também descobrindo que nunca havia possuído realmente nada do que considerava seu. Preciso de um tempo para processar isso, ele disse, empurrando os papéis de volta. Isso é muita informação de uma vez só. Dr. Henrique acenou compreensivamente. É natural, Sr. Ricardo. Posso dar alguns dias para o senhor consultar um advogado e analisar toda a documentação. Marina, no entanto, tinha outros planos. Na verdade, doutor, gostaria de esclarecer mais alguns pontos enquanto estamos todos aqui. Ela retirou de sua pasta um envelope que havia guardado para o final. Ricardo, lembra quando você ligou para seus amigos contando sobre nosso divórcio amigável? Sobre como finalmente estaria livre de sustentar uma parasita? O rosto de Ricardo empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. Ele se lembrava vagamente de algumas ligações animadas que havia feito, mas não imaginava que Marina tivesse ouvido. Eu estava apenas... Você estava celebrando. Marina o interrompeu calmamente. Estava contando para todo mundo que conhece sobre como conseguiu se livrar de mim sem perder nada importante. Que eu havia aceito numa boa ficar apenas com migalhas.
Ela abriu o envelope e retirou algumas folhas impressas. Por isso achei importante preparar um comunicado para ser enviado para a mesma lista de pessoas que você ligou. Dr. Henrique olhou para Marina com uma sobrancelha levantada. Mesmo ele, acostumado com reviravoltas dramáticas, não esperava por aquilo. Senhora Marina, que tipo de comunicado? Um comunicado explicando a situação real. Marina respondeu, mantendo o tom profissional. Informando que a Logística Santos, empresa que eu possuo e dirijo há 20 anos, não manterá mais os contratos de fornecimento e parcerias que beneficiavam indiretamente a empresa onde Ricardo trabalha. E explicando o motivo. A descoberta de que o gerente responsável por essas contas havia sido desonesto sobre sua situação pessoal. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, você não pode fazer isso. Você vai destruir minha carreira. Pela primeira vez desde o início da reunião, ele demonstrava real desespero. As pessoas vão pensar que eu sou uma fraude. Você é uma fraude, Ricardo. Marina respondeu sem piedade. Você construiu sua reputação profissional sobre conquistas que eu tornei possíveis, e sua reputação pessoal sobre humilhações que você direcionava a mim. Agora as pessoas vão saber a verdade. Dr. Henrique tentou intervir diplomaticamente. Senhora Marina, embora seja compreensível sua vontade de esclarecer os fatos, talvez seja prudente considerar as implicações legais de tal comunicado. Poderia ser interpretado como difamação ou... Doutor, Marina o interrompeu. Cada palavra neste comunicado é verdadeira e documentada. Não estou inventando nada, apenas revelando fatos que mantive em segredo por generosidade mal direcionada. Ela entregou uma cópia do comunicado para o advogado ler. Enquanto o Dr. Henrique analisava o documento, Ricardo tentava encontrar argumentos para dissuadir Marina. Você sempre foi uma pessoa boa, Marina. Isso não é típico de você. Você está agindo por raiva, por mágoa. Isso vai passar. E você vai se arrepender de ter destruído minha vida. Marina olhou para ele com uma expressão que misturava incredulidade e uma firmeza que ele nunca havia visto antes. Ricardo, durante 15 anos eu fui boa, da forma que você definia bondade. Silenciosa, submissa, invisível. Suportei humilhações públicas, desrespeito constante e, ainda por cima, financiei secretamente a vida que você usava para se sentir superior a mim. Ela fez uma pausa. Agora eu vou ser boa comigo mesma. E ser boa comigo mesma significa não permitir que você continue lucrando com minha generosidade enquanto me trata como lixo. O comunicado que Dr. Henrique estava lendo era, de fato, cuidadosamente redigido. Não havia acusações infundadas ou ataques pessoais. Era uma explicação objetiva de como Marina havia apoiado discretamente a carreira do marido e de como essa situação havia chegado ao fim com o divórcio. Mencionava as empresas beneficiadas, os contratos que seriam cancelados e as razões comerciais para essas decisões. O documento está tecnicamente correto, Dr. Henrique admitiu. Não vejo questões legais evidentes, embora possa ter consequências significativas para a carreira do Sr. Ricardo. Consequências que são resultado direto das próprias ações dele, Marina acrescentou. Eu não estou atacando Ricardo. Estou simplesmente retirando o apoio que ele nunca soube que tinha e sendo transparente sobre os motivos. Ricardo percebeu que estava encurralado. Não havia argumentos legais que pudesse usar, não havia apelos emocionais que funcionariam, e não havia mais a dinâmica de poder que ele havia assumido como natural por tantos anos. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, e desta vez a pergunta soava como uma rendição completa. Quero que você assine os papéis do divórcio. Marina respondeu simplesmente. Quero que você saia da minha vida com a mesma maturidade que você demonstrou ao pedir o divórcio. E quero que você aprenda a viver sem usar outras pessoas como degraus para sua autoestima.
O silêncio na sala era pesado como chumbo. Ricardo olhava alternadamente para os documentos de divórcio e para o comunicado que Marina havia preparado, como se estivesse escolhendo entre duas formas diferentes de destruição. Dr. Henrique mantinha uma expressão profissional neutra, mas internamente estava impressionado com a precisão cirúrgica da estratégia de Marina. Há uma alternativa, Marina disse finalmente, quebrando o silêncio. Você pode assinar os documentos hoje, aceitar a divisão dos bens conforme a realidade dos fatos, e eu posso considerar não enviar o comunicado imediatamente. Talvez seja melhor você mesmo explicar para seus colegas e amigos a nova situação, da forma que preferir. Era uma oferta de misericórdia, mas Ricardo sabia que vinha com condições implícitas. E se eu não aceitar? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Se você não aceitar, vamos para a via judicial. O divórcio será litigioso. Todos estes documentos se tornarão públicos durante o processo, e o comunicado será enviado hoje mesmo para proteger os interesses comerciais da minha empresa. Marina respondeu com a frieza de uma executiva experiente. Escolha você. Dr. Henrique observava a dinâmica com fascínio profissional. Em décadas de carreira, ele havia visto muitos casos de reversão de poder em divórcios, mas nunca algo tão completo e devastador quanto aquilo. Marina não estava apenas se defendendo, ela estava reestruturando completamente a narrativa de sua vida. Ricardo pegou a caneta com mãos trêmulas. Marina, antes de eu assinar isso, me responde uma coisa. Você realmente me amou alguma vez? Ou tudo isso foi um jogo longo para me humilhar no final? A pergunta atingiu Marina de forma inesperada. Por um momento, sua máscara de controle vacilou, e Ricardo pôde ver um lampejo da mulher que havia se casado com ele 15 anos antes. Eu te amei muito, Ricardo, ela respondeu, e sua voz carregava uma tristeza genuína. Te amei tanto que sacrifiquei minha própria identidade para alimentar a sua. Te amei tanto que preferi ser invisível para que você pudesse brilhar. Te amei tanto que suportei anos de humilhação acreditando que isso era temporário, que um dia você perceberia meu valor. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Mas você transformou meu amor em combustível para sua arrogância. Cada gesto de apoio que eu fazia, você interpretava como confirmação da sua superioridade. Cada sacrifício meu se tornava mais um motivo para você me desprezar. Marina olhou diretamente nos olhos dele. Então sim, eu te amei, mas você matou esse amor com desprezo sistemático. Ricardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Pela primeira vez em 15 anos, ele estava vendo Marina como ela realmente era. Não a mulher dependente que ele havia criado em sua mente, mas uma pessoa complexa, inteligente e forte, que havia escolhido amá-lo de uma forma que ele foi incapaz de reconhecer ou valorizar. Eu sinto muito, ele disse, e pela primeira vez as palavras pareciam genuínas. Eu realmente sinto muito. Eu não sabia. Eu não percebi. Você não quis perceber. Marina corrigiu gentilmente. Houve sinais, Ricardo. Houve momentos em que eu tentei te contar sobre minha empresa, sobre meus projetos, sobre minhas ideias, mas você sempre mudava de assunto ou fazia algum comentário depreciativo que me fazia desistir. Você construiu ativamente a versão de mim que era conveniente para sua autoestima. Dr. Henrique decidiu intervir suavemente. Talvez seja melhor procedermos com a assinatura. Discussões sobre o passado, embora importantes para o fechamento emocional, não mudam a situação legal atual. Ricardo acenou concordando e começou a assinar os documentos. Cada assinatura parecia tirar um pedaço de sua identidade anterior. Quando terminou, ele empurrou os papéis de volta para o advogado e olhou para Marina uma última vez. E agora? O que acontece conosco? Ele perguntou. Agora não existe nós. Marina respondeu com firmeza, mas sem crueldade.
Você vai reconstruir sua vida baseada em suas próprias conquistas reais. Vai descobrir quem você é quando não tem ninguém para diminuir para se sentir maior. E eu vou finalmente viver minha vida sem me esconder. Dr. Henrique começou a organizar os documentos assinados. Os papéis serão protocolados ainda hoje. O divórcio deve ser homologado em aproximadamente 30 dias, considerando que não há contestação. Ricardo se levantou lentamente, como um homem carregando um peso invisível. Marina, ele disse uma última vez, se algum dia você puder me perdoar. Ricardo, ela o interrompeu, o perdão não é sobre você, é sobre mim. E eu já me perdoei por ter permitido que isso durasse tanto tempo. Era uma resposta que encerrava definitivamente qualquer possibilidade de reconciliação. Ele saiu da sala sem olhar para trás, deixando Marina e Dr. Henrique sozinhos. O advogado olhou para sua cliente com admiração genuína. Senhora Marina, em 20 anos de carreira, nunca vi alguém conduzir uma situação dessas com tanta precisão. Marina sorriu pela primeira vez naquele dia. Doutor, quando você passa 15 anos sendo subestimada, aprende a planejar muito bem. 3 meses depois do divórcio, Marina estava em seu escritório na Logística Santos, revisando relatórios trimestrais, quando sua assistente anunciou uma visita inesperada. Senhora Marina, tem um senhor aqui que diz ser o ex-marido da senhora. Ele não tem agendamento, mas diz que é urgente. Marina olhou pela janela por um momento, considerando suas opções. Pode mandar ele entrar, Carla, mas deixe a porta aberta e fique por perto. Ela não tinha medo de Ricardo, mas também não via necessidade de arriscar um confronto privado. Ricardo entrou no escritório com uma aparência drasticamente diferente da última vez que ela o havia visto. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, e suas roupas, embora limpas, eram claramente mais simples do que ele costumava usar. Marina, obrigado por me receber, ele disse, ficando de pé perto da porta. O que você quer, Ricardo? Marina perguntou diretamente, sem oferecer que ele se sentasse. Ela havia aprendido que eficiência nas conversas com ele evitava manipulações emocionais. Eu perdi o emprego, ele disse com uma voz que soava derrotada. A empresa cancelou vários contratos depois que você retirou sua empresa das parcerias. Eles precisaram reduzir pessoal, e como eu era o responsável pelas contas que foram perdidas, ele não terminou a frase. Marina o observou sem demonstrar qualquer emoção. E você veio aqui por quê? Para que eu reverta as decisões comerciais da minha empresa. Não, Ricardo respondeu rapidamente. Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Eu vim para te agradecer. A resposta surpreendeu Marina, que havia esperado um pedido ou uma tentativa de manipulação. Agradecer? Ela repetiu genuinamente curiosa. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Perder tudo me forçou a enxergar quem eu realmente sou, sem os apoios que eu não sabia que tinha. Foi terrível, humilhante, mas também foi libertador. Ele hesitou. Eu passei a vida toda me sentindo inadequado, inseguro, tentando provar meu valor, e eu transformei você no meu saco de pancadas emocional para me sentir melhor sobre minhas próprias falhas. Marina continuou ouvindo em silêncio, mas sua postura se relaxou ligeiramente. Nos últimos meses, eu tive que aprender a viver com minha renda real, a enfrentar minhas inseguranças reais, a construir relacionamentos baseados em quem eu realmente sou, não em uma imagem inflada que você estava sustentando financeiramente. Ricardo continuou. E sabe de uma coisa? Eu descobri que sou capaz de mais do que eu imaginava. Arranjei um emprego menor, mas honesto. Estou pagando minhas próprias contas. E pela primeira vez em anos, eu durmo em paz, porque não estou tentando sustentar uma mentira. Marina se inclinou para a frente, intrigada apesar de si mesma. E a moça com quem você estava?
Ricardo deu um sorriso amargo. Ela desapareceu na primeira semana, depois que eu perdi o carro e tive que me mudar para um apartamento menor. Aparentemente, ela estava interessada no estilo de vida, não na pessoa. Ele fez uma pausa. Mais uma lição sobre a diferença entre imagem e substância. Se essa história mexeu com você de alguma forma e você quer que mais pessoas vivam essa experiência, clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo mais histórias com todo amor. Ricardo, Marina disse finalmente, eu não sinto prazer com seu sofrimento. Nunca senti. Mas também não posso desfazer as consequências das escolhas que você fez durante 15 anos. Eu sei, ele respondeu. E não estou pedindo para você fazer isso. Na verdade, eu meio que espero que você não faça, porque pela primeira vez na minha vida eu estou descobrindo do que sou capaz quando não tenho muletas emocionais ou financeiras. Ele olhou ao redor do escritório, vendo pela primeira vez o ambiente profissional que Marina havia construído. Este lugar é impressionante. Você deve estar orgulhosa do que construiu. Marina assentiu. Estou. E mais orgulhosa ainda de ter encontrado coragem para defendê-lo. Ricardo se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Marina, eu sei que não tenho direito de dizer isso, mas você merecia muito mais do que eu jamais te ofereci. Espero que agora você tenha a chance de ser realmente feliz. Depois que ele saiu, Marina ficou alguns minutos olhando pela janela, processando a conversa. Não havia perdão mágico ou reconciliação hollywoodiana, mas havia algo que ela não esperava. Um senso de fechamento real. Naquela noite, Marina jantou com Carla, sua antiga amiga de faculdade que havia se tornado uma companheira próxima desde o divórcio. Como você se sente depois de ver Ricardo hoje? Carla perguntou. Livre, Marina respondeu sem hesitar. Completamente livre. Não apenas dele, mas de toda a raiva, todo o ressentimento, toda a energia que eu estava gastando carregando mágoas. Ela sorriu. Hoje eu vi um homem que está finalmente aprendendo a se responsabilizar por suas próprias escolhas. E eu percebi que já não me importo mais com o resultado dessa jornada dele. A empresa de Marina continuou crescendo. Ela começou a dar palestras sobre liderança feminina e gestão empresarial. Conheceu pessoas interessantes, formou amizades verdadeiras e, pela primeira vez em anos, começou a pensar em possibilidades românticas futuras, mas agora com uma base completamente diferente de autoconhecimento e autoestima. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por fazer parte dessa família incrível que não para de crescer. Nos vemos no próximo vídeo.